Bom, pessoal, eu vou iniciar aqui. Caso necessário, a live ela sempre fica gravada, então se alguém necessitar assistir posteriormente, ela é disponibilizada no YouTube. Então, bom dia a todos, sou o Lucas Pedro, analista de suporte aqui da Saurus. Hoje temos mais uma live de início de mês, então hoje o tema será voltado para o Touch One. Hoje veremos a contratação do Touch One, desde sua parte inicial, desde contratação no licenciamento, e aplicação do Touch One como retaguarda do PDV Windows e do PDV Android. Uma das novidades que a gente está trazendo hoje, a utilização do Touch One com o Saurus Mobile. Vou iniciar aqui compartilhando a tela com vocês. Primeiro, nós vamos ver a parte de cadastramento do Touch One, um contrato, né? Efetuar um contrato Touch One. Aqui eu salvei algumas telas. Vou demonstrar para vocês aqui uma apresentação. Deixa eu verificar se está indo. Está aparecendo para vocês aí. Beleza. Eu vou iniciar aqui. Lembrando, pessoal, que a live ela permite perguntas, então vocês têm o campo P e R de perguntas e respostas. Então, durante a live, caso vocês tenham alguma pergunta, pode mandar nesse campo. Durante a nossa reunião, eu posso responder algumas, e no final da live a gente sempre separa alguns minutinhos para ver as perguntas que tiveram, beleza? Então, vamos iniciando aqui. Primeiro, a gente vai ver a parte de criar um contrato Touch One. Então, essa tela que vocês estão vendo agora, essa é uma tela do licenciamento, né? Então, deixa eu só voltar aqui. Essa é a tela basicamente inicial que temos no licenciamento. Espera aí. Aqui, beleza. Então, aqui é a tela inicial que vamos iniciar o nosso processo. Primeiro passo para a gente poder efetuar a contratação do Touch One. Aqui a gente tem a tela de clientes, né, do Touch One. Então, basicamente nessa tela, a gente vai selecionar o canto inferior direito ali no mais, a gente vai efetuar o primeiro cadastro do cliente. Então, antes de fato cadastrar os dados do Touch One, a gente precisa cadastrar ele como um contrato ativo no licenciamento, tá? Nessa tela, após clicar no mais, a gente tem os dados do cliente. Nessa informação, você vai precisar preencher com o CNPJ, nome. Caso o seu contrato no licenciamento tenha controle de vendedores, você pode selecionar qual que é o vendedor que vai ser atribulado a esse cliente. E após isso, colocamos os dados gerais, como endereço, né, o e-mail, telefone, colocamos os dados cadastrais do cliente. Feito isso, após esse cadastro, o cliente vai ficar disponível na sua tela do licenciamento. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um cliente de teste, né? Então, esse CNPJ é um CNPJ genérico que colocamos aqui apenas para demonstração. Aqui a gente pode ver que o nome está como teste. Feito isso, feito o cadastro do cliente, a gente tem a parte de contratação, de criar o contrato de licenciamento, do Touch One no licenciamento. Essa parte aqui mais para baixo, se a gente for nessa tela, a gente tem a parte de contratos. Nela, a gente pode ver todos os contratos atuais do cliente. Então, como podemos ver, aqui não temos nenhum contrato ativo no momento, nenhum contrato encontrado. Com isso, a gente seleciona o novo contrato, a opção novo contrato, e temos a seleção de sistema. Então, aqui basicamente a gente define se vai ser Touch One, se vai ser uma retaguarda V4, né? Se é um contrato S2Pay e se vamos utilizar de fato o Touch One Web, que é o Touch One em questão. Feito isso, nós temos a parte de módulos do Touch One. Essa parte é algo importante, que vai definir o que o seu cliente vai ter acesso no Touch One. Então, dependendo das suas utilizações, das funções que ele vai utilizar, a gente consegue controlar por essa tela. Aqui a gente tem todos os módulos disponíveis para contratação, tá? Então, primeiro aqui eu estou simulando uma contratação direta, que a gente define os módulos, mas aqui a gente também tem a parte de tabelas, né, que a gente pode definir alguns módulos já padrões, a gente já vai ver essa parte, mas aqui basicamente seria como se fosse algo manual. Eu posso definir manualmente qual que é os módulos que eles terão ativos, tá? Importante ressaltar, quando a gente tem a contratação do Touch One, a gente já tem por padrão um usuário, que é o usuário que a gente vai cadastrar no e-mail dele, então já vem com o usuário, e ele já vem com o PDV online contratado. Então ele já tem disponível, assim que ele contrata o Touch One por padrão, o usuário e o PDV online.
que ele vai poder efetuar as operações de vendas, ok? Nessa tela a gente tem os módulos que a gente pode adicionar. Então, aqui nessa parte a gente tem a descrição dos módulos, vai ter aqui a parte de custos e valor que vocês definiram. Aqui nessa parte eles não têm custo, né? Porque é apenas uma demonstração, mas aí vocês podem verificar no seu licenciamento essa parte. Então aqui vai ter o custo unitário de cada módulo, o custo total, levando em conta a quantidade que vocês adicionaram, como por exemplo os usuários adicionais, que a gente pode colocar de acordo com quantos usuários o cliente vai ter. Então aqui a gente tem o custo unitário desse módulo e o custo que gerou com base na quantidade de usuários, e o valor unitário é o valor que será aplicado ao cliente em si. Tá? E aqui o valor total, que é a soma do valor unitário com base na quantidade, mesma coisa do custo. Então, explicando como funciona aqui os módulos. Temos primeiro usuários adicionais, então, como eu falei, o Tatuan já vem com um usuário, que é o e-mail dele. Aqui a gente pode colocar mais usuários, né? Então você vai ter a disponibilidade de cadastrar mais e-mails de acesso nessa conta do Touch One. Operação de vendas para a gente poder ter toda a parte de vendas, né? Emissão de NFC, vai estar lá como parte de vendas, sendo que a parte de emissão também tem um módulo à parte para a gente poder definir que o cliente pode emitir a nota fiscal ao consumidor. Está mais para baixo, a gente já vai chegar nela. A operação de mesa com QR Code, então se o seu cliente vai utilizar, por exemplo, uma operação de cardápio digital, né, a gente teria aqui a opção de mesas com QR Code, a gente já demonstrou como que funciona essa usabilidade. Operação de pedidos, comandas e mesas, né? Então aqui a gente define se ele vai utilizar comandas e mesas, e aqui a gente define quantas mesas com QR Code esse cliente vai ter. Notem que o campo de baixo é apenas um checkbox, então é se ele trabalha ou não com mesas e comandas, aqui é quantas mesas vai ter habilitado com a geração de QR Code. As próximas opções a gente tem delivery próprio, então se você quiser o controle, por exemplo, que nem eu mencionei do cardápio digital, controlando uma opção de delivery, a gente também tem aqui o módulo de delivery próprio. O controle de acesso, da qual vai permitir você ter a definição de permissões. Então, como a gente tem no V4, né, lá os grupos de permissão, cada grupo tem as suas definidas permissões, então um pode dar desconto, outro não, por exemplo, a gente tem aqui o controle de acesso que trata sobre isso. Controle de estoque, então basicamente se as vendas ou movimentações de entrada vão controlar o estoque do produto, se vai ter esse tipo de controle. Como eu falei anteriormente, temos a parte de emissão de NFC. Então, além de efetuar vendas, caso o seu cliente vá emitir a nota fiscal ao consumidor, a gente tem um módulo para contratação aqui, tá? Temos também aqui o módulo de ticket de consumação, que aí é praticamente a mesma funcionalidade que a gente tem atualmente no Saurus PDV, no Saurus Mobile. Então ele imprime ali o comprovante e logo após o comprovante ele tem um ticket pequeno que serve basicamente para consumação. Então imaginamos que tem é uma banquinha de algum tipo de comida, o cliente pega no caixa, pega esse ticket e coloca na banca e dá lá na banca para poder pegar o produto, né? Uma coca, às vezes um hot dog. Então, basicamente, o ticket de consumação é esse cupom, esse papelzinho que imprime depois do cupom. PDVs integrados, ele se refere ao que a gente vai tratar nessa live também, do PDV Windows ou o PDV Android. Então, notem que quando eu contrato o Touch One, eu já tenho o PDV online. Então, já posso fazer tendo a operação de vendas, já posso fazer a venda pelo PDV online. O PDV integrado é um ajuste que foi feito, uma novidade, que agora no contrato Touch One você já vai conseguir colocar também que o Windows, né, o PDV Windows ou o PDV Mobile, a quantidade que você vai utilizar nele. Então não vai ser mais necessário você colocar, por exemplo, um segundo contrato de PDV local. Você já define aqui direto no contrato do Touch One quantos PDVs integrados, que lembrando, PDV integrado é, por exemplo, o PDV Saurus Windows ou Saurus Mobile, quantos PDVs ele vai utilizar. Também temos aqui o módulo de contratação de recursos para farma. Esse é um módulo que está em novidade, né? Ainda seria um nicho de farmácias, então aqui mais ressalva para vocês saberem o que é isso. A parte aqui de entrada de mercadoria, então se o seu cliente for fazer uma importação de XML, por exemplo, né? A gente tem aqui a contratação do entrada de mercadoria. E aqui a gente já tem a parte dos planos. Então, lembrando, aqui primeiro a gente viu uma parte de contratação manual. Então, a gente tem aqui os checkbox para definir se utiliza ou não. Então, por exemplo, como eu falei, se eu colocar o ticket de consumação, eu posso definir se ele tem ou se ele não tem o ticket de consumação.
Os planos, eles servem para facilitar esse processo. Então, aqui a gente tem diversos planos que você pode definir, por exemplo, que nem aqui, a gente tem o pacote bronze, prata e ouro. Então, o bronze você pode definir já como algo mais simples, para um cliente que vai ter uma quantidade de usuários menor, um cliente que não vai trabalhar com mesa. A parte de prata vai ter vai ter mais usuários adicionais, já vai ter PDV integrado, né? Temos algumas demonstrações aqui, deixa eu verificar. Beleza, aqui. Então a gente tem algumas demonstrações, por exemplo, imagina aqui o pacote bronze. Ele tem aqui o que é um plano ideal para pequenos empreendedores, e aí a gente já consegue definir aqui o que vem nesse plano. Então, usuários adicionais ele poderia vir três, vai ter a operação de venda, ele ainda não vai ter mesas com QR Code. Né? Não vai ter delivery próprio e assim por diante. Aí você pode ter um controle que nem a demonstração aqui. A gente tem o bronze, prata e ouro. Então, cada um, o bronze, um cliente menor, o prata, um cliente mediano, e o ouro, o cliente maior ali, que vai ter uma quantidade de usuários adicionais maior. Já vai ter, por exemplo, aqui que nem a gente define o QR Code com mesa, né? Então, vocês podem, de forma mais fácil, já definir como vai funcionar esses módulos que eu demonstrei no início, para a gente não ter que ficar manualmente inserindo se vai ter ou não, quantidade de PDV integrado que vai ter. A gente pode já cadastrar o plano, né? A gente pode deixar já cadastrado os planos e o cliente definir, e você só define qual que é o plano que o cliente vai ter, tá? Então, passando aqui, feito isso, definidos os planos, ou a gente pode, que nem eu demonstrei aqui, a gente pode colocar que o cliente não utiliza plano, colocar manualmente. Feito isso, a gente tem a opção aqui de salvar. Vai ser criado o contrato do Touch One, né? Lembrando que parte de custo e valor não está demonstrando, mas vai ser calculado toda a parte de custo e o valor que você definiu. Então, ele tanto calcula o custo que você vai ter, quanto o valor desse contrato, né? Que, como eu mencionei, todos os módulos aqui você pode já deixar um valor definido. Então, usuários adicionais, seu custo é X, o valor que você vai aplicar ao cliente é Y. Você já pode deixar isso pré-definido. Após isso, a gente tem a contratação do Touch One Web efetuada. Então, aqui, por exemplo, o meu contrato, que antes não tinha nenhum ativo, a gente pode ver que já temos um do Touch One Web agora, beleza? Feito isso, contratado o Touch One Web, a gente parte para a parte direta no Touch One em si. Antes disso, deixa eu só verificar se temos alguma pergunta. Por hora, nenhuma pergunta. Então, feito esse processo, a gente tem a parte que vamos direto no Touch One. Aqui no licenciamento, a gente precisa de uma informação também para partir para o Touch One. Então, eu vou abrir aqui a tela do Touch One só para vocês entenderem. Quando a gente chega aqui na tela inicial do Touch, a gente tem o nosso login, que vai pedir o e-mail e senha, o e-mail, o apelido, o telefone e a senha, tá? E embaixo temos a opção de cadastrar-se. Selecionando essa opção, a gente vai para a chave de ativação. Essa chave de ativação a gente também pega aqui no licenciamento. Então, na tela de configurações, peraí que abriu errado. Beleza. Na tela de configurações, a gente pode vir aqui no licenciamento, configurações, em parâmetros do sistema. Temos a parte aqui de Touch One, que essa chave de ativação é o que você vai utilizar naquele campo. Essa chave ela vai variar de acordo com como você quer cadastrar o cliente. Você pode tanto pegar essa chave, copiar, colocar aqui no site e você efetuar esse cadastro, né? Ou você tem uma segunda opção que é o QR Code. Se você observar abaixo da chave, a gente tem o abrir QR Code. Com isso, ele vem esse QR Code aqui para o cliente. Você pode fazer o download dele, pode copiar e mandar para o cliente, e aí ele mesmo pode fazer essa contratação, né? Quando a gente lê esse QR Code, o celular, o dispositivo que ele estiver utilizando para ler, já vai redirecionar para o navegador na tela de cadastramento. Então, ele vai pular essa parte de chave e vai direto para a tela de cadastramento, que seria essa própria próxima tela, tá? Então aí você pode ter essas duas opções. Você pode ou você efetuar esse controle, né, esse cadastro, colocar aqui os dados da conta Touch One, ou você pode mandar o QR Code para o cliente e ele mesmo faz, tá? Então aqui a partir disso a gente tem o cadastro informando os dados do cliente. Então deixa eu pegar aqui um e-mail só para demonstrar para vocês.
Beleza. Então aqui a gente vai informar basicamente os dados primeiro de e-mail, depois a gente tem um nome do cliente, que a gente pode colocar, por exemplo, teste, vou colocar aqui teste Touch e o apelido. O apelido é muito importante, ele vai servir para algumas funções. Esse apelido a gente consegue utilizar ele para logar no Touch né? Então, como eu demonstrei para vocês lá no login, pode ser tanto e-mail, apelido ou telefone. Então, ele também serve para efetuar o login. Podemos chamar ele de usuário. E também vai servir para você efetuar o login no PDV. Então, no PDV Saurus e no PDV Mobile. Nos dois você vai utilizar esse apelido, tá? Vou colocar aqui teste. E abaixo temos a informação de senha. Campo de senha e o campo confirme sua senha. Feito isso, ele vai pedir o CNPJ da empresa. Deixa eu pegar um aqui para demonstrar para vocês. Aqui o telefone. Então, podemos colocar aqui, colocar um genérico aqui. E o segmento. Informação importante também é que o telefone do seu cliente, ele também é uma informação que é validada. Então, aqui basicamente é um campo único. Então, o ideal é sempre colocar o telefone real do cliente, porque se você cadastra um cliente com esse telefone, o próximo você não vai conseguir cadastrar com o mesmo telefone, tá? Então, sempre interessante para controle utilizar um telefone real, de preferência o do cliente em si. E aqui, basicamente, ele vai ter a conclusão do contrato. Aqui ele vai vir aquela tela de LGPD, né, para o cliente ler toda a informação. Lá no final vai ter aquela confirmação que ele concorda com os termos de LGPD, né? Então aqui tem os termos de uso. Então aqui toda a parte de usabilidade do Touch One. E no final as opções de recusar ou aceitar e continuar. Aceitando aqui, a gente é redirecionado para a tela do Touch One, beleza? Então aqui, além dessa contratação, também algo importante é que quando a gente contrata o Touch One, é encaminhado um e-mail, né, encaminhado uma caixa de mensagem para o e-mail que você cadastrou. Então, a partir do momento que você cadastrou, é importante o cliente ver a caixa de mensagens deles, porque vai chegar um e-mail pedindo a confirmação do uso do e-mail dele. Se não for confirmado, a conta Touch One ela é bloqueada, né? E aí, o recomendado é que você já confirme logo após ter efetuado o contrato. Se ela bloquear, né, quando você for acessar novamente, vai mencionar esse bloqueio, mas vai ser reenviada essa mensagem. Então você ainda consegue confirmar. Mas o interessante para não ter o problema de bloqueio é assim que efetuar o contrato, você já acessar a caixa de mensagem e confirmar essa informação, tá? Feito isso, temos aqui agora a tela inicial do Touch One em si. Então esse daqui é a minha conta Touch One com os módulos que eu cadastrei. A partir desse momento, a gente já tem uma conta Touch One contratada. Deixa eu verificar se temos mais alguma pergunta. Por enquanto, nenhuma. Então, beleza. Aqui a gente já viu como contratar o Touch One. Esse é o processo inicial. Como eu mencionei para vocês, o parte no licenciamento a gente consegue automatizar ela em alguns quesitos, né? Cadastrar planos para vocês. Então, não precisa ficar lá manualmente colocando quantos usuários ele vai ter, se ele vai ter um controle de QR Code ou não. Você pode já definir nos planos. E aqui a gente já chegou no passo que a gente já tem a conta Touch One cadastrada. Aqui, basicamente, a gente tem toda aquela parte inicial do Touch One, né? Você vai ter os cadastros de produtos, você tem a configuração de revisão dos dados da NFC para você colocar a parte fiscal. Essa parte a gente não vai abordar, mas a gente tem lives próprias sobre isso. Então, se vocês tiverem dúvida, por exemplo, como eu cadastro produto, como eu configuro a parte fiscal, vocês podem nos acionar, beleza? Mas aqui agora eu vou demonstrar para vocês também a parte de vinculação do PDV, tanto o PDV Windows quanto o PDV Mobile. Essa parte ela é bem simplificada e ela lembra bastante o V4. Então, aqui na parte administrativa, a gente tem os pontos de venda com todos os meus PDVs que estão cadastrados nessa conta, né? Vou demonstrar aqui para vocês como seria a contratação, a criação de um novo PDV.
A gente seleciona aqui esse campo no esse campo de adicionar PDV no canto inferior direito. A gente tem aqui o número do caixa, então poderia colocar 1, 2, 3, por exemplo, uma descrição. Essa descrição que nem está aqui na tela, ó, PDV Lucas, é essa informação que é exibida. Então, se eu colocar aqui teste live, aqui na tela inicial ela vai ficar como teste live. A chave única, que a gente já fala sobre essa chave, e o tipo de caixa, se ele vai ser um caixa web, PDV integrado ou Android, tá? Então aqui a gente tem as diferenças. O Web PDV é o PDV que a gente utiliza aqui direto no Touch One. É o que a gente acessa com a opção de vender aqui no Touch One. O PDV integrado seria, por exemplo, o PDV Windows, né, que a gente poderia colocar ele aqui vinculado ao Touch One, que é o que a gente vai demonstrar. E o Android sendo utilizado na opção via Android. Aqui esse Android não é o Saurus Mobile, vale ressaltar isso. O Android é o Touch One na sua aplicação Android. Então, quem já utilizou o Touch One atualmente em um celular ou às vezes num D2, por exemplo, lá na Saurus Store a gente tem a opção de Touch One em versão de APK. Então, quando a gente instala esse APK, quando a gente coloca o Touch One no equipamento Android e ele é vinculado aqui no Touch One, ele vai ficar como tipo Android. Tá? Então, ressaltando, isso não é o Saurus Mobile, isso é o mesmo Touch One na sua aplicação mobile. Tá? Aqui a chave única, basicamente, a gente teria aqui no cadastro do PDV. Então, se for um web PDV, ele vai gerar automaticamente. Se for Android, ele também vai gerar automaticamente. Se for um PDV integrado, a gente consegue pegar da mesma forma quando a gente vai ativar no V4, por exemplo. A gente abre aqui o PDV. Deixa eu só abrir aqui o meu. Seleciona nova base de dados e vai ficar como uma retaguarda online. Então, nas opções de ativação, a gente coloca que é uma retaguarda online. Então, aqui no modelo de ativação, selecionamos a opção de cima, retaguarda integrada, clicamos em confirmar e essa é a chave basicamente, né? Com essa chave, a gente coloca aqui no cadastro de PDV, aqui em chave única, clique em salvar e editar e ele vai vincular aqui o PDV à nossa conta Touch One. Eu vou editar aqui um que eu já tenho cadastrado em questão à sequência de vendas que temos aqui. Então, eu vou deixar ele nessa e a gente ativa por aqui. A partir do momento que eu salvei o PDV, ele abre novos campos de configuração, né? Então a gente tem aqui o campo de configurações, configurações gerais e impressão. Aqui em configurações, a gente tem algumas questões primeiro sobre o lançador, né? Então isso daqui seria, por exemplo, deixa eu minimizar aqui o PDV que ele abriu aqui. Seria, por exemplo, no PDV Web, que a gente tem a diferenciação se o seu PDV Web ele vai fazer apenas vendas ou se ele vai lançar comandas e pedidos. Então aqui na opção apenas caixas, o seu PDV Web vai fazer apenas vendas. Na opção lançador com fechamento de venda, ele vai ter a criação de comandas e pedidos com a disponibilidade de você importar e finalizar uma comanda ou pedido. E na lançador sem fechamento de venda seria basicamente um terminal, a mesma coisa que a gente tem atualmente no Saurus, o terminal pré-venda. Ele só cria comandas e pedidos e não importa e finaliza essas comandas, tá? Abaixo temos o modelo de venda que ele vai trabalhar, então se ele vai emitir uma venda simples, se vai ser uma venda SAT, uma NFC. Em questão a configurações, né? Primeiro, na parte de NFC, a gente já consegue deixar a NFC cadastrada na parte de revisar dados de NFC. Nessa tela, a gente já vai colocar o certificado digital, informações da empresa. Então, a partir do momento que a gente cadastra aqui, ele está pronto já para emitir as NFC. Aí você, basicamente, aqui no ponto de venda, basta mudar o modelo de finalização para NFC, que já vai começar a emitir. Na parte de SAT, a gente tem uma outra configuração aqui, na parte, tanto aqui em SAT, que tem a chave de acesso, né, a AC, a assinatura, e temos a parte de configuração que fica aqui em configurações da empresa, SAT, que a gente vai colocar a assinatura comercial, o código de autoração e versão do layout. Basicamente a mesma configuração, o mesmo modelo de configuração que a gente tem no PDV ou no V4 atualmente, tá? Configurado isso, a gente já pode também, mesma coisa, emitir um cupom SAT no PDV Saurus, no PDV Windows, estando com um modelo definido como SAT, tá?
Lembrando que também é importante, atualmente a venda SAT, no modelo SAT, ela está disponível aqui no PDV Windows. Então, nesse daqui, por exemplo, né, que eu acabei de ativar, eu poderia colocar a emissão SAT, beleza? Temos aqui algumas solicitações de cliente que a gente pode colocar, se vai ou não solicitar o cliente, mais para o PDV Web, né? Se ele solicita o cliente no início da venda, se é no final, se ele vai ter aqui o ticket de consumação, que aí vai abrangir também aquela parte do contrato que eu demonstrei para vocês, que eu posso colocar se o cliente vai ou não ter o ticket de consumação. Aqui em configurações gerais, a gente vai definir a DLL, então se ele tem uma emissão SAT, a gente pode definir qual que é a DLL do SAT que ele vai utilizar. E a parte de impressão é em questão a configuração da impressora que utiliza. Aqui eu deixei definido como a impressão padrão, né, que é no TXT, mas a gente pode colocar aqui o caminho da impressora e colocar um modelo igual a gente faz no PDV ou no V4, tá? Então aqui basicamente eu já salvei a chave, então a gente já tem o nosso PDV aqui, ele já está ativado com a minha conta TouchOne, então aqui a gente já tem trabalhando um PDV Saurus Windows com a retaguarda TouchOne aplicada. O usuário e senha, como eu mencionei, ele é o usuário, o apelido que a gente colocou nessa conta, e a senha é a mesma senha de acesso que vocês têm no TouchOne. Feito isso, a gente já tem aqui o login no PDV. E aí, em questão de usabilidade, vai ser a mesma usabilidade que já estamos acostumados no Saurus PDV. Ele vai funcionar do mesmo formato, só que agora, ao invés de utilizar, por exemplo, um cenário local ou o V4, você tem a disponibilidade de utilizar aqui o Touch One como retaguarda, né? E também temos aqui agora, como eu mencionei, o PDV Mobile. Vou compartilhar a tela aqui. Como eu mencionei, essa é uma das novidades que a gente está trazendo hoje, agora o PDV Mobile utilizando o Touch One. Eu vou fazer o compartilhamento do jeito que a gente fez em lives passadas, via Anydesk, porque as últimas vezes que eu compartilhei a tela do celular, ficou travado, o pessoal falou. Então, a gente está agora sempre fazendo assim. Vou acessar aqui o meu celular para demonstrar. Beleza. Então, como que vai funcionar aqui a questão do PDV Mobile com o Touch One? O formato de ativação vai ser a mesma coisa do PDV Windows. Então, a gente tem aqui o nosso PDV Mobile, essa é a tela inicial. Chave de licença aqui na opção integrada. Vamos apenas copiar essa chave e por meio aqui do Touch One, vamos ativar do mesmo formato que a gente acabou de fazer no PDV Saurus. Então, aqui eu tenho uma demonstração, estou utilizando o PDV 4 aqui no mobile. Basicamente é só colocar a chave que acabamos de pegar aqui no mobile. Espera aí que ele não copiou certo, deixa eu copiar de novo. Deixa eu ver se agora vai. Não, acho que agora foi. Não está copiando. Bom, vou digitar aqui rapidinho. Então a gente pega essa chave e coloca na ativação da mesma forma que o PDV Windows. Aqui ele só não está copiando por causa do Ndesk, tá, pessoal? Mas vocês podem tanto copiar, deixa eu mostrar aqui no Ndesk também, vocês podem tanto copiar ela aqui, ó, selecionando. Também tem algumas opções de compartilhamento, então aqui no canto no canto direito, a gente pode compartilhar essa chave por Gmail, SMS, WhatsApp, né? Então, para facilitar a ativação, vocês também podem compartilhar essa chave, tá? Vou colocar ela aqui. Ih, cara, vai. Salvar. E agora eu apenas ativo o meu Saurus Mobile. Clico ali em ativar PDV, ele vai validar aqui a chave, já está iniciando. Vai pegar aqui os cadastros iniciais.
só fechar os outros aplicativos. Beleza. Pera aí. Peraí que eu tô com uma versão antiga, eu vou desinstalar aqui. É bom que eu demonstro para vocês como que é a instalação do Saurus Mobile. Ok. Então, Saurus Mobile, para a gente instalar, a gente pode vir aqui na Saurus Store. Aqui eu estou utilizando a versão beta para comunicação, tá? Então, a versão mais atualizada. Beleza. A internet aqui ela também está um pouco mais lenta no meu celular. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar, se eu consigo pegar aqui essa chave para ser mais fácil. Tá vindo aqui? Aí o Ndesk não tá me permitindo copiar. Vou digitar aqui novamente. Vamos lá, então. Beleza. Acho que agora vai. É que um dígito aqui tá errado. Deixa eu só mudar a internet do celular. A gente já. Rapidinho, pessoal.
Tô só ativando aqui, pessoal. Minha internet no celular tá um pouquinho pior. Beleza, ajustei aqui. Tive que trocar de internet. Então, continuando aqui. Então, temos aqui na parte do meu Touch One. Tá integrado agora com o PDV Mobile, né? Então, basicamente, a ativação é o que eu mencionei para vocês. A gente tem a chave de ativação. Ele deu só erro porque eu estava em outra internet. Estava na internet de outro andar, tá? Aqui, basicamente, o processo é o mesmo. A gente tem aqui a criação do usuário, o cadastro do usuário. Ele vai ser utilizado o apelido, que nem o PDV Saurus Windows. Vou colocar aqui. E aqui a gente tem a tela inicial do PDV Mobile. Então, mesma coisa, mesma utilização, mesma ativação que a gente tem no V4, por exemplo, e a utilização é a mesma. A gente pode fazer aqui a venda, o que vai mudar é que ele está com a retaguarda Touch One. Então, as vendas elas vão para o Touch One, beleza? Basicamente era isso que a gente queria demonstrar. A gente tem aqui esse controle tanto agora no PDV Saurus e a novidade agora que pode ser utilizado no PDV Mobile também, tá? Deixa eu verificar se temos mais alguma pergunta, senão já podemos finalizar. Beleza, nenhuma pergunta. Então, pessoal, vou finalizando por aqui. Obrigado a todos que participaram. Peço desculpa por ter demorado mais um pouquinho, foi uma questão de internet, mas pelo menos deu para demonstrar para vocês a utilização. A ativação dos dois, como eu demonstrei, né? Tanto o PDV Saurus, Windows quanto o mobile, é simplificada e ela segue praticamente o mesmo processo que a gente faz atualmente no V4. Agradeço a todos que participaram. Tenham todos um ótimo dia.